Olá, quinto ano! Tudo bem aí com vocês? Vamos começar um capítulo novo de história, né? Vamos começar um capítulo, um livro e vamos falar hoje sobre a mineração no Brasil. Ele está lá no capítulo 4, né? Acompanhem comigo se vocês quiserem. Nós vamos falar aí no capítulo 4 sobre o descobrimento de ouros e pedras preciosas no Brasil. Bom, o descobrimento de ouro e pedras preciosas no Brasil estimularam muito o desenvolvimento de núcleos urbanos no interior do país. Por quê? Porque a extração desses minérios era feita em grande parte por pessoas escravizadas. Nós já vimos isso, né? Os negros que vieram trazidos à força para o Brasil. E eles trabalhavam muitas horas e em péssimas condições de trabalho. Com isso, né, com essa exploração, ocorreu então a expansão do território. No final do século XVII, os bandeirantes passaram a organizar expedições à procura de minerais preciosos e descobriram jazidas de ouro no atual estado, que hoje é o chamado Minas Gerais. Essas descobertas atraíram para a região mineradora milhares de pessoas que queriam enriquecer com a exploração do ouro. Observem aí as atividades econômicas do Brasil nos séculos 17 e 18. Vejam e acompanhem na legenda. Então, nós temos ali, olha lá, na parte rosa, pink, né? Nós temos a exploração de cana-de-açúcar, mas a cana-de-açúcar não era tão atrativa quanto as nossas pedras preciosas. Nós tínhamos também, olha lá, os engenhos já estavam formados, né, aqui no Brasil. Então, nós tínhamos a produção e a exploração da cana-de-açúcar. Lá no amarelinho, a pecuária, né? Porque muitas pessoas, quando vieram para o Brasil, resolveram, então, partir para esse lado, da pecuária. Pouquíssimas pessoas faziam o cultivo do algodão, que também era uma atividade econômica. E a principal de todas, essa verde, que são as drogas do sertão. Que drogas é essa? Drogas que não podem ser consumidas? Não. Vamos ver a seguir o que significa isso. Drogas do sertão eram os produtos silvestres de grande valor comercial, como o cacau e a castanha do Pará. Então, prestem atenção. No período da exploração, lá no século XVI e XVII, a exploração da região amazônica acabou surgindo como uma solução para o papel econômico que anteriormente era desempenhado lá nas Índias, né? Então, compravam especiarias das Índias. Descobriram que aqui no Brasil também nós tínhamos essa riqueza, né? Então, acabou mostrando que aqui no Brasil, o Brasil era rico em frutas, sementes, raízes e outras plantas com propriedades medicinais e culinárias. Então, nós temos como exemplo aí o cacau, o cravo guaraná, o urucum, a poaia e a baunilha, que foram produtos que ficaram conhecidos como tais drogas do sertão. Então, eram produtos, né, que davam lucro, que quem cultivava né, quem colhia, na verdade, tinha lá suas economias e os seus lucros. A corrida pelo ouro. A intensa migração para a região das Minas ficou conhecida como Corrida do Ouro. No início, as pessoas que partiam para essa região costumavam se reunir em arraiais. Então, eles perceberam que o Brasil tinha muito mais coisas preciosas, além do pau-brasil. Então, descobriram essas drogas do sertão, que eram as nossas especiarias, né? E também passou a explorar o ouro, né? A nossa riqueza brasileira. Os habitantes dos primeiros arraiais sofriam com as condições ruins de suas moradias. Para variar, né, gente?
Então, como eles eram as pessoas escravizadas, eles viviam em condições ruins e tinham muitos problemas. Principalmente, uma delas, né, era a falta de alimentos, porque como eles não tinham dinheiro, eles vieram explorar, mas para passar para os seus colonos, para os seus donos, então a falta de alimento era uma delas, porque naquela época era caro, né? O alimento era caro, era poucas pessoas que produziam o alimento, eles cultivavam aqui nas lavouras. Então, quase todos os alimentos precisavam ser trazidos de outros lugares, o que tornava muito caro os seus preços, ficavam muito alto. Aí o pessoal trabalhava muitas vezes sem alimentos e com condições péssimas, tanto de moradias quanto de alimentação. Observem aí o Brasil colônia, o ciclo do ouro. Então a gente vê aí os negros escravizados trabalhando e quem tem posse, quem tem mais dinheiro ou quem tem mais poder era o que mandava. Ficava só olhando, supervisionando e adquirindo os seus lucros. O abastecimento das minas. Como ocorria então? Quem trazia esses alimentos, quem trazia esses outros produtos que não eram cultivados aqui no nosso país? Então, os moradores da região das minas tinham necessidade de diversos tipos de produtos, como ferramentas, roupas e alimentos. Essas mercadorias, em sua maioria, eram trazidas de outras regiões da colônia e transportadas no lombo de mulas por comerciantes conhecidos como tropeiros. Mas o que são tropeiros? Os tropeiros, eles eram os condutores de tropas de cavalos ou mulas, tá vendo? Eram quem, né, seguia à frente com a sua tropa, né, com os seus cavalos, e no lombo dessas mulas e desses cavalos tinham os produtos necessários para aquelas pessoas que estavam trabalhando na exploração de pedras preciosas. Os tropeiros abriram caminhos que permitiram um maior contato entre as regiões da colônia. Ao longo desses caminhos, formaram-se núcleos populacionais que, logo depois, tornaram-se as cidades. Como que então foi feita a formação desses núcleos urbanos? Ao longo do século XVIII, alguns dos arraiais formados nas regiões das minas cresceram, né? Muita gente vinha para explorar, muita gente queria ter esse ouro que era tão precioso. Então, eles começaram a crescer e aí começou a dar origem às vilas e às cidades. A sociedade formada nesses locais era da mais variada possível. Então, tinha os escravizados, tinha os donos de engenhos, tinha pessoas de todos os tipos, desde o mais pobre, bem pobre, os paupérrimos, até os que tinham cargos superiores ou os donos de engenho, os senhores, né? Os senhores coloniais. A maior parte era formada por africanos. Então, essas cidades, né? Depois desses arraiais, formou-se novas cidades e vilas que eram formadas por africanos e afrodescendentes. Mas também tinha um grupo de pessoas livres, né? Que eram formados por funcionários públicos, comerciantes e outros trabalhadores, como os alfaiates, sapateiros e pedreiros. Mas, e é claro, né? Como eu disse para vocês, que os donos das minas e funcionários do governo com cargos mais elevados eram as pessoas que tinham mais poder na época. A gente vê até ali, ó, pela vestimenta do cidadão, né? Quem tem mais poder, tem mais dinheiro e manda mais. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui por enquanto na nossa aula de história. Na nossa próxima semana, na nossa próxima aula de história, eu falarei mais um pouquinho sobre a mineração, sobre a exploração dos minérios brasileiros, sobre a nossa grande valia, sobre nosso ouro brasileiro. Tá bom? Até mais. Um beijo
estudem!